Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Aqui Pode. E o meu convidado de hoje, rapaz, o cara é complicado a vida desse homem. Esse homem trabalha com dinheiro. E para você que é empresário, já vai dando a dica para você, hein? Cola nesse vídeo, depois a gente vai deixar o arroba desse cara aqui, do Bruno. O cara é empresário, o cara é pai, o cara é de Muriaé. Na verdade, ele disse que é mineiro. Mas, na verdade, Muriaé é quase Rio de Janeiro. Brunão, obrigado por participar do nosso podcast Aqui Pode. Eu vou deixar você se apresentar, cara, que é tanta coisa aqui que a gente vai conversar. Vou deixar você à vontade aí. João, é uma honra poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Muito feliz de participar de um podcast com tamanha relevância e poder contar um pouco da nossa história, como foi o nosso início, quais os desafios, né, de empreender no Brasil, que você sabe melhor que ninguém que não é fácil, não. mas é recompensador. Né? E a gente está inserido hoje num mercado muito interessante, acho que vai fazer sentido para a sua audiência. Ah, que bacana. Mas eu vi aqui que o Bruno é pai, né, cara? É pai, Sou empresário. pai. Quantos anos tem? Quantos anos? Fala quantos anos um cara novo desse? Eu tenho 36 anos, né? Sou pai da Lara. Lara está fazendo 4 meses de idade. Bebezinha. Uma Meu bebezinha Deus. linda, maravilhosa, Pai perfeita. Pai babão, diretor. Perfeita, tava apertando ela antes de vir aqui. E sou casado com Larissa, minha esposa é advogada, também é de Minas. E nós viemos para Macaé há cerca de 4 anos, principalmente por enxergar Macaé como uma cidade estratégica, uma cidade que tem uma relevância muito grande, não só para o Rio de Janeiro, mas de forma nacional. Macaé está sendo reconhecido onde eu vou, todas as palestras, né, que eu participo. Esse final de semana a gente teve uma imersão muito grande da nossa empresa no Rio de Janeiro, no Hotel Marriott, e lá nós falamos sobre os avanços de Macaé. É uma cidade que está no radar da nossa empresa a nível Brasil. Está com um mercado muito forte. Poxa, que bacana, cara. Isso é bacana a gente falar desse investimento, a capital. Na verdade, Macaé foi, durante muitos anos, conhecida como a capital do petróleo, né? Sim, sim. E hoje nós estamos conhecidos como a capital da energia, né? E daqui a pouco agora acho que vai ter a fábrica de fertilizante em Macaé, né? Sim, sim. Então, na verdade, nós estamos bem servidos na nossa capital, na Princesinha do Atlântico, né? A gente tem uma qualidade de vida muito grande aqui em Macaé também, né? Eu gosto muito daqui por isso. Mineiro gosta de praia, né? Gosta. E aí, quando eu vi aquele marzão ali, eu falei, é nesse lugar que eu quero ficar, não quero sair daqui mais, não. Pode estar chovendo, pode ser eu tô dentro. Exatamente. Que bacana, Bruno. Muito bom, cara. Eu já quero começar a fazer uma pergunta aqui, cara. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Quando eu vi aqui, né? O que é alavancagem patrimonial? Quer dizer que explica? Porque, na verdade, quando se fala de financeiro, até é interessante, vou abordar isso contigo, né? Sim, vamos lá. Sempre foi um tabu muito sério quando se fala sobre dinheiro, dentro da nossa casa, educação financeira. Isso ainda é muito sério ainda. O pessoal não abriu a mente ainda quando se fala de financeiro. Sim. E eu queria até, quando eu vi aqui essa alavancagem patrimonial, eu falei, cara, eu quero saber o que é isso, vamos embora. Exatamente, vamos lá. Você falou uma coisa muito interessante, porque as pessoas têm dúvidas em relação ao mercado financeiro e principalmente existe uma dor muito grande quando a gente fala de dinheiro. É um tabu falar de dinheiro, né? E a gente vai quebrando algumas crenças. Isso vem muito da educação de base. A educação financeira não era uma matéria presente na educação fundamental, ensino médio no Brasil. Então hoje tem um tabu muito grande de você falar a palavra dinheiro. As pessoas não querem falar sobre isso. Mas a gente não pode negar que é algo que está no nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. Né? Então a educação financeira é muito importante. Eu sempre falo o seguinte, eu tenho uma empresa de consórcio como investimento, consórcio como alavancagem patrimonial, mas o nosso negócio não é o consórcio, nosso negócio é educação financeira. É o que a gente está conversando aqui antes de começar. As pessoas, o brasileiro principalmente, ele não tem a paciência do investimento ser algo de médio e longo prazo. Né? E quando a gente fala de educação financeira, enriquecer principalmente algo que é feito a médio e longo prazo, ao longo dos anos. Porque é algo, né, tudo que tem valor leva tempo a ser construído. Perfeito. Então isso é muito importante. Mas sobre a sua pergunta especificamente, né, só para entender a dinâmica do meu trabalho, eu sou dono de uma loja da Ademicon, né, na verdade de algumas lojas da Ademicon. A Ademicon é a maior administradora de consórcio do Brasil, consórcio como investimento. É uma empresa do Sul, com 33 anos de mercado. E a Ademicon ela tem escritórios em todo o Brasil. Então nós temos a loja aqui em Macaé e temos lojas também em outras regiões, como a região serrana do Rio. Então nós temos lojas em Teresópolis, Friburgo, Petrópolis. Estamos abrindo uma na Barra da Tijuca e também temos uma parceria em São Paulo. Então a gente tem hoje filiais em todo o Brasil.
E a Demicon é uma empresa que ela é a maior administradora independente do país de consórcio. Então, fora os bancos, ela é a maior. Né? E a gente está passando alguns bancos. Caramba, então ela é gigante, né, cara? É gigantesca, uma empresa que é muito forte. Agora a gente inaugurou a Demicon Miami, a Demicon Orlando. Então, é um mercado que está crescendo muito, certo? Dentro do consórcio, o brasileiro ele conhece o consórcio de uma forma tradicional. Normalmente até com uma certa raiva, às vezes a pessoa não gosta. Quando eu falo com ela, nossa, estou fugindo do cara que vende consórcio, do gerente do banco tentando empurrar o consórcio. Porque o consórcio, João, é um produto que foi muito bancarizado. Então, como que as pessoas conhecem o consórcio? O gerente, no final do mês, querendo bater uma meta, fica tentando te empurrar um consórcio. Pô, me ajuda aqui e tal. E aí, que a meta deles, né? Exatamente, o gerente precisa manter o emprego dele, empurra o consórcio naquela pessoa, a pessoa fica pagando aquilo sem saber, o gerente depois é transferido de agência e ele não tem ninguém para acompanhar aquele produto que ele adquiriu. Então, algo que era um sonho se tornou um pesadelo. E aí vem a Demicon e reformula, traz um consultor de investimento para acompanhar essa pessoa. Então, o que a gente faz? A gente faz uma análise da vida financeira da pessoa para entender qual é a demanda. Inclusive, se a demanda for não fazer um consórcio. E a gente vê a saúde financeira daquela pessoa. É uma coisa... Então, vocês estão, na verdade, você não vai no artificial, vocês vão no fundo mesmo para saber... Exatamente. É uma consultoria. Cara, que bacana. A gente tem um trabalho de consultoria para entender a demanda daquele cliente. Eventualmente, o meu produto não vai ajudá-lo. Eu encaminho ele para um parceiro nosso. Então, nós temos hoje como parceiros, aqui em Macaé, o BTG Pactual, que é o maior banco de investimento da América Latina, são nossos parceiros aqui. A gente trabalha em parceria. Inclusive, o consórcio do BTG é a Demicon. Mas hoje, Bruno, que nem a Demicon, hoje os principal cliente dela é pessoa física ou pessoa PJ? Nós temos... Como é que você trabalha? Bacana a sua pergunta. Nós temos essas duas linhas, né? A gente faz o consórcio da forma tradicional, quero comprar um carro novo, quero trocar de carro. É feito, normalmente, pessoa física. Eu quero comprar minha casa, minha primeira casa, meu segundo apartamento. Ou seja, o consórcio, eu dividiria ele em duas fases. Uma é a aquisição, que é como a gente conhece de forma tradicional. Quero comprar um veículo, consórcio de motor. Quero comprar uma casa, consórcio imobiliário. Perfeito. E a Demicon reformulou. Foi aí que entrou a PJ. Porque ela trouxe o consórcio como alavancagem patrimonial, que é você com pouco capital conseguir adquirir um volume muito maior de patrimônio. Correto. E isso vai se pagando ao longo do tempo sem que você pague juros, sem que você perca dinheiro ao longo do tempo. E tem uma dúvida também. Sim. O público hoje do cliente, qual é a faixa etária deles? Porque depois que você me responder, eu vou chegar na outra parte que você já respondeu aqui, para ver se vai bater essa conclusão do cara do consórcio, quando ele vê ali, cara, eu não quero isso para mim. O nosso principal público, a faixa etária é entre 35 e 50 anos. Perfeito. Tanto mulheres quanto homens. Tá, ok, então era isso que eu queria saber mesmo. Porque essa geração hoje, vamos falar a geração Z aí, Sim. que tá nessa faixa etária ali, né? Então essa galera não tem tanta paciência. Você falou do valor de construção do patrimônio, né? Sim, sim. Mas eu acredito que essa galera aí do 35 aos 50, ele é um cara que ainda consegue esperar para ter um consórcio. Mas essa garotada mais nova aí de 21 vamos colocar até 30. Eu acredito que deve ser uma demanda muito pouca para você, até mesmo pela urgência deles também, ou não? Sim, é uma demanda pequena, primeiro porque essa geração é uma geração muito imediatista, acostumada já nasceu na era do Pix, né? Que antigamente era tudo mais complicado, mais demorado, mas em contrapartida, a gente está vendo também uma educação financeira mais forte na base. Então, essa nova geração, não obstante ter esse tipo de deficiência nesse sentido de ser um pouco mais imediatista, eles estão com conhecimento financeiro muito maior do que as nossas gerações anteriores. Então, eles começam a entender o consórcio, porque o consórcio tem alguns mitos. Né? Existem alguns mitos do consórcio, como, por exemplo, o consórcio demora. Esse é um mito. É claro que é diferente de você chegar lá e fazer um financiamento. Agora, entenda que se você vai comprar uma casa de 500 mil e for financiar os 500 mil, primeiro que você vai ter que dar a entrada de 30%, mas se você financiar parte desse valor, você vai pagar de 3 a 4 vezes o valor daquele imóvel. Correto. Então existe um custo disso. O consórcio, se você tiver um capital, ou mesmo se você utilizar de estratégias, como nós temos na Demicon, o que é o famoso, por exemplo, lance embutido, usar parte do valor da carta para você contemplar, você consegue acelerar e muito a sua contemplação, fazendo com que você consiga utilizar uma ferramenta de alavancagem e, principalmente, não ter que esperar muito tempo. Você vai fazer no seu tempo. Isso é perfeito. Você mandou uma coisa... Era isso que eu ia chegar, no lance embutido.
Porque eu já fiz algumas contas. Sim. Eu já contemplei dois consórcios. Oh, que legal que você conhece e já é cliente dessa ferramenta. Já, eu gosto. O meu primeiro automóvel foi um consórcio Pô, legal. que saiu em 15 dias. E fui contemplado não por lance, por sorteio. Ah, então você é um por cara... sorteio. Muito, cara. E só é sorteado quem tá, né? É, exatamente. A pessoa fala, pô, mas eu nunca ganhei na Mega Sena. Pô, mas você nunca jogou? Exatamente. Quando a moça ligou pra mim e falou assim, seu João, parabéns. Eu falei, parabéns, o meu time não ganhou. Ela, João, você foi contemplado. Eu falei, não, mas eu dei um lance, né? Ela falou, não, você foi contemplado por sorteio. Cara, Aí eu falei, sensacional. Poxa, legal. Aí beleza, aí passou, agora eu fiz outro recente. A gente também foi contemplar. Agora fiz outro novamente, agora há pouco tempo, né? Aí o gerente exatamente falou sobre essa parte do lance embutido. Só que eu fiz as minhas contas, cara, não batia. Eu falei, cara, de onde que veio esse dinheiro? Como que ele chegou nessa parcela? Sim. E eu acredito que a minha dúvida, Bruno, deve ser a dúvida de algumas pessoas que estão nos ouvindo também. Sim. Eu acho que seria interessante que eu vi aqui a Demicon, que é uma empresa séria, ainda mais está no Brasil inteiro. Sim. Seria interessante até você explicar essa parte do lance embutido. Porque tem que falar assim, cara, eu quero comprar uma moto, quero comprar um carro. Mas como funciona o lance embutido? Da onde que esse dinheiro sai? Bacana, vamos lá. Primeira coisa, assim, até para dar um exemplo prático para sua audiência entender de cara, imagina que uma pessoa vai comprar um determinado imóvel de 500 mil reais. Né? Vamos botar um imóvel de 1 milhão, para a conta ficar mais fácil ainda. Então a pessoa vai comprar um imóvel de 1 milhão de reais. E aí, ela vai lá e vai fazer um consórcio. Ela fez um consórcio, se ela faz um consórcio de 1 milhão e ela utiliza o lance embutido, o lance embutido na verdade não é lance, é uma forma de pagamento. Então, o que é o famoso lance embutido? É você utilizar parte do valor da carta para utilizar como pagamento. Então, você tem uma carta de 1 milhão. E aí você utiliza 20% de lance embutido. A sua carta, que era de 1 milhão, cai para 800. Correto. E você deu 20% de lance sem tirar um centavo do bolso. Uhum. Agora, como você disse, você tem que saber utilizar esse lance embutido. Por quê? Porque o que os gerentes de banco não contam, o que ninguém das administradoras te contam, é o que eu vou te contar agora. Pessoal, presta atenção, o que eu vou revelar é o seguinte. Olha a dica que o Bruno tá dando aí, hein? O gerente dica, não te fala do banco. Não fala. Ouve o que esse cara vai falar aqui, ó. Na verdade, o gerente não faz conta, às vezes porque não sabe fazer essa conta e às vezes porque acha que vai perder o cliente. Mas eu sempre trabalho mostrando para o cliente o que é melhor para ele. Inclusive, essa semana mesmo eu fiz uma reunião com um cliente, ele já tinha um imóvel que ele queria de forma imediata, ele precisava do dinheiro para ontem e ele queria fazer um consórcio. Eu falei, cara, não é o consórcio que vai te ajudar. Né? O que nós vamos fazer nesse caso? Ele conseguiu financiar o imóvel, deu uma entrada, ao invés de fazer a tabela saque, nós fizemos a tabela price, a tabela saque é aquela decrescente, que começa maior e vai diminuindo. Perfeito, ele fez a price, que é uma parcela menor, mas que ele paga mais juros, só que nós construímos uma estrutura de cartas de consórcio para ele quitar o financiamento através de um consórcio. Então ele tem uma parcela de 10 mil reais. Nós fizemos uma estrutura de consórcio para ele de 3 mil. Então ele está pagando 13 mil. Correto. Assim que a gente contemplar essas cartas, a gente vai quitar esse financiamento e ele vai sair de uma parcela de 13, que é 10 mais 3, para 6. E ao invés de quitar em 35 anos, ele vai quitar em 18. E o nosso consórcio da Demicon é o único que você tem possibilidade de ter desconto na quitação. Então, às vezes, ele tem uma dívida de 500 mil, além de todos esses benefícios que eu te falei, ele ainda pode, às vezes com 300, 350 mil, ele quita esses 500. Ele tem 150 mil de desconto. Isso é só um exemplo para você ver como que o consórcio é um produto flexível. Pô, que bacana. É interessante você tá explicando, tá passando toda essa informação do consórcio, porque essa dúvida que eu tenho, com certeza é a dúvida de muitos empresários que tem, principalmente em Macaé, sim, a respeito de capital de giro. Certo. Hoje você é do mercado financeiro, você tem todo esse conhecimento, sim, você estuda, você trabalhou para isso, faz isso. Qual seria a dica que você daria para esses empresários que está querendo fazer um capital de giro? Vamos que lá. Ele não precisa pegar a corda e colocar no pescoço. Exatamente. Junto ao banco. Hoje, João, o empresário que vai captar dinheiro através do banco, primeiro ele encontra uma grande dificuldade. Os bancos públicos estão sem dinheiro. A gente tem hoje uma taxa de juros, que a Selic está a 14,25, vai chegar a 15 e provavelmente até a 16, ou seja, o que está caro vai ficar mais caro, financiar ou captar dinheiro para você utilizar na sua empresa vai ficar ainda mais caro. Então o empresário, muitas vezes, ele está engessado. Ele precisa de um capital de giro, seja para pagar funcionário, para fugir de algumas coisas, okay, de algumas situações ordinárias do trabalho dele, ele não consegue. E aí,
O que a Demicon fez? Ela trouxe uma oportunidade para que você consiga captar dinheiro no mesmo formato do produto, ou seja, você consegue captar dinheiro utilizando o consórcio e você vai conseguindo fazer essa utilização desse capital a 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, claro, dando patrimônio em garantia. Então, o que a Demicon precisa é patrimônio em garantia, mas você consegue captar esse dinheiro a taxas infinitamente menores do que um banco, por exemplo, ofereceria. Perfeito. Eu vou chegar nessa pergunta agora, que é uma dúvida minha também. Vamos Sei lá. lá, eu fiz um consórcio de 500 mil. Beleza? 500 mil, quero fazer um capital de giro disso aqui. Certo. Fui contemplado com essa carta. Ok. Como que eu consigo pegar esse dinheiro sem ter que precisar comprar um imóvel, comprar um carro, comprar alguma coisa, para me pegar esse dinheiro para ele entrar? Eu consigo fazer isso? Consegue fazer e de uma forma que a maioria das administradoras e bancos não consegue fazer. Perfeito. Vou te explicar por quê. É isso mesmo. Esse é o pulo do gato. Isso aqui é uma coisa que eu mostro normalmente para um cliente, né, de alta renda, de alto padrão. Vou revelar para vocês aqui, para sua audiência, porque dá para fazer isso com um empresário, né, ou seja com uma pessoa física, captar dinheiro através de um imóvel próprio dela, seja com um grande empresário para trazer dinheiro para a empresa. Correto. Nesse seu caso, por exemplo, você foi contemplado com uma carta de 500 mil. O que as pessoas faziam antigamente? O que as empresas faziam? Você tem pessoa jurídica. Aí você tem um imóvel, por exemplo, na pessoa física. Aí você faria um consórcio na pessoa jurídica e a sua pessoa jurídica compra o imóvel da sua pessoa física. E aí o seu dinheiro entra para você mesmo. Isso é uma prática que era comum antes e ainda é hoje. Só que você paga ITBI e você paga imposto de renda sobre o ganho de capital. Perfeito. Então, no fundo, esse dinheiro saiu caro para você. O que nós fazemos? Você pegou uma carta de 500 mil e vamos supor que você tem um imóvel de 1 milhão, um imóvel de 700 mil. Você tem um imóvel que vale mais do que o valor da carta. Correto. A gente consegue alienar essa carta numa alienação simples. A gente faz uma alienação simples no seu imóvel, certo? Para a Demicon ter uma garantia de que ela vai receber esse dinheiro. E a gente faz a alienação dessa carta na modalidade de reforma. E a gente envia isso, justifica para o Banco Central, uma operação lícita que é feita pelo Itaú, pelo Bradesco. A grande diferença é que a gente consegue uma margem maior. Então, no imóvel de 1 milhão, a gente libera até 800 mil. Entendi. E o Itaú liberaria 300 mil. E aí a gente aliena na modalidade de reforma e aí esse dinheiro vai para sua conta, que você pode de fato fazer a reforma no imóvel ou pode usar como capital de giro para a empresa. Então, na verdade, o dinheiro está livre na sua conta. Né? A justificativa foi essa, você pode reformar uma parte da sua casa e o resto do dinheiro você vai utilizar para o que você quiser. Ou utilizar 100% desse capital para utilizar na empresa. Então, os empresários têm feito isso com o patrimônio da empresa e aí os caras conseguem captar. Eu tenho clientes meus captando dinheiro a 0,2, 0,3, 0,4 e os bancos oferecendo a 1,7, 1,8 ao mês. Então, a diferença é uma diferença brutal. muito grande mesmo, muito grande. Então, essa era uma dúvida, porque eu já tive alguns bancos conversando exatamente sobre isso aqui e nenhum dos bancos, todo mundo pulou fora. Não, a gente não consegue, a não ser que você pega essa carta, você vende para alguém, que hoje tem alguns consórcios que eles fazem isso, sim, só que eles colocam uma taxa em cima ainda dessa carta contemplada. Você tem um ágio. Sim. Exatamente. Eu estou com a carta, eu vou pensar que já vou perder esse dinheiro, uma boa parte, alguns por cento dessa carta eu vou perder. Agora o banco mesmo fala assim, olha, a gente não pode fazer nada por você. Ou você compra um carro, ou você vai comprar um imóvel ali para o banco pagar esse valor ali para a pessoa que você está comprando esse bem. Sim. Pô, beleza. Agora eu quero chegar ao seguinte. Você sabia, João? Não, desculpa te interromper. Fica à vontade. Você sabia que dá para ganhar dinheiro com consórcio? Sim, fiquei sabendo. Dá para ganhar dinheiro com consórcio. Por isso que o slogan da Demicon pode ser crédito e pode ser investimento. Quem fala isso é até o Tadeu Schmidt, que é o nosso garoto propaganda. Já vi. Eu nunca, cara, é interessante, já vi propaganda dele falando, mas nunca tinha olhado que é dessa empresa, tá aqui em Macaé também, cara. Exatamente. Isso é a gente está praticamente em todos os aeroportos. Se você chegar nos aeroportos, vai ter lá chamada da Demicon. A empresa está muito forte, o marketing dela é bem agressivo. Ela demorou 5 anos para entrar no Big Brother, por exemplo. Mas como é que você ganha dinheiro com consórcio? Vamos lá. Você, por exemplo, só para você ter uma noção, uma carta de 100 mil reais, a parcela, você fazer um crédito de 100 mil reais imobiliário, seria por volta de 500 a 600 reais. Correto. Você vai pagar 500 a 600 reais, o prazo do consórcio imobiliário é 220 meses. Ponto. Uhum. Tá? Beleza, você está pagando aquela parcela. Só que a Demicon ela trabalha com uma parcela reduzida. Por quê?
porque ela trabalha principalmente com a parcela investidor. Então você tem uma parcela que é com 50% do redutor e você vai pagar R$ 337 por um crédito de 100 mil. Caraca, 337 reais. Aí eu falo com você, ô João, pô, 337 reais? Bruno, vamos fazer o seguinte, eu tenho empresa, eu tenho um negócio, isso é o que eu faço, isso que eu estou falando para você é o que eu faço, meus amigos são médicos, são empresários, fazem direto. Perfeito. Faz 10 cartas para mim de 100, 10 cartas de 100, dá R$ 3.337. A gente faz 10 cartas de 100 ao invés de uma carta de 1 milhão. E aí ele aumenta a chance dele, multiplica por 10. A gente coloca em grupos estratégicos, voltados para investimentos, e ele está pagando essas cartas. E aí vamos supor que depois de 10 meses pagando uma dessas cartas, ele foi contemplado por um sorteio. Então ele pagou R$ 3.337 e ele foi contemplado. A própria Demicon é a única empresa que recompra essa carta contemplada. Ela compra de você pode vender dentro do aplicativo por 30% do valor de face. Então você pagou 3.370 e ela te compra por 30 mil. Caraca, e aí você recebe esse lucro. Eu tenho dezenas de clientes, mas eu tenho clientes que já venderam carta de 300 mil, ou seja, venderam por 60 mil. Mês passado eu vendi uma carta para o meu cliente que ele tinha pago mais ou menos 23 mil de parcela, eu vendi por 65 mil, então ele teve esse lucro excedente. Então por isso que pode ser crédito. Então você é contemplado, você pode fazer o que quiser, você pode pegar essa carta de 100 mil e comprar um terreno, reformar sua casa, começar a construir alguma coisa, ou você pode ou você pode querer vender. E tem fila de pessoas. Por que a Demicon faz isso? Porque ela é boazinha? Não. Ela tem um mercado secundário com fila de pessoas querendo comprar cartas já contempladas, que é as pessoas que têm pressa. Caramba, cara. Aí ela paga um ágio, mas ela já está com um consórcio contemplado. Ela não tem os trâmites de um consórcio tradicional. Então, assim, é um produto muito flexível. A Demicon hoje no mercado, hoje é um rei. Hoje ela tem um recurso, tem tudo hoje que ela consegue brigar com os bancos, né? Exatamente. Nós tivemos um evento agora, e aí o nosso diretor falou uma coisa muito bacana. Ele falou que a Demicon era como se ela tivesse com um facão na mão, abrindo o caminho, mostrando um mundo num produto que é antigo. O consórcio tem 60 anos no Brasil, é um produto tipicamente brasileiro, por conta das nossas taxas de juros, é uma alternativa. Verdade. O que é o consórcio? A pessoa, Bruno, o que é o consórcio? Consórcio é um antídoto que a gente encontrou para amenizar a doença da alta taxa de juros e da inflação. É isso. Não existe consórcio nos Estados Unidos, sabia? Eu fui explicar para um amigo meu que mora, que é um americano, o que é consórcio. Ele falou, mas como assim? Vocês pagam? Ele não entende, porque a taxa de juros é baixa. Eles não têm isso. Entendeu? Agora está até aumentando, mas nem se compara com o que a gente vive aqui. Tá doido. Então é uma baita ferramenta. Mesmo. Pessoal, estamos indo para um rápido intervalo. Vai ter muita informação para você que quer fazer um capital de giro, um consórcio. Estou com esse cara, convida ele para ter a sua empresa, para ele explicar o que é o consórcio, o que é um capital de giro, o que ele pode te ajudar. Estamos voltando daqui a pouco para explicar mais para vocês sobre isso. Chegou a hora de faturar. Primeiramente, quero agradecer aos nossos patrocinadores. E vou começar falando da Clínica L2, que é uma clínica de medicina do trabalho. E se a sua empresa precisa realizar todos aqueles exames de rotina, é só procurar a Clínica L2, que ela está lá com a sua equipe de excelência para fazer um excepcional atendimento. Estão prontos para te atender todas as suas necessidades da sua empresa. É só procurar a Clínica de Medicina do Trabalho L2. E nós temos uma empresa chamada FX Group Treinamento. É uma empresa especializada em treinamentos, locações de equipamento. Ela faz toda a sua gestão em segurança do trabalho, toda aquela parte do e-social que a sua empresa está com dificuldade. A FX Treinamento, ela faz todo esse trabalho. E você que está precisando fazer um treinamento, é só procurar a FX Group Treinamento, que lá tem uma equipe prontinha para te atender e tirar todas as suas dúvidas da sua empresa. Procure a FX Group Treinamento. E hoje nós temos um grande hotel que está com gente, que está conosco, nos patrocinando também, que é o Hotel Brisa da Costa. Se você está com sua família, curtindo esse sol de Macaé e quer aproveitar uma piscina refrescante, é só procurar o Hotel Brisa da Costa, que lá tem um day use, pessoal. Você pode ir para lá, você vai almoçar, vai tomar aquele drink especial, tomar aquele suco, aquele almoço delicioso. É só procurar o Hotel Brisa da Costa. É um hotel de excelência e tem muito conforto para você e para sua família. E para você também, empresário, que está procurando um hotel para fazer hospedagem de seus funcionários, é só fazer contato com o Hotel Brisa da Costa. E nós temos um grande desafio, que é o Desafio do Empreendedor, que é um programa para você, empresário, que está perdido sem saber como organizar sua empresa.
E o desafio do empreendedor vai fazer a sua empresa crescer, ajudando você a mudar o seu comportamento como empresário. E eu te garanto que dá resultado. Porque para a nossa empresa e empresas de vários amigos que estão fazendo o desafio do empreendedor, estão faturando, estão aumentando muito. A nossa empresa cresceu 47%. Então, para você ver que o desafio, ele funciona mesmo. E nós temos aqui também quem? Adapt Contabilidade. Você que está precisando de uma boa contabilidade para cuidar da sua empresa, fazer aquele dever de casa, é só fazer contato com quem? Com a Adapt Contabilidade. E eu posso falar porque a minha empresa faz parte da Adapt Contabilidade. E lá tem um cara muito bacana, que o nome dele é João Vitor, que é o meu xará. Faça contato com a equipe deles, que eles vão até a sua empresa para falar o que você realmente precisa adequar dentro da sua empresa. Agora nós temos aqui quem? A Drogaria Casa da Saúde. Se você está precisando de medicamento, perfume, esmalte, qualquer outro produto da Casa da Saúde, é o lugar certo. Vá lá. É só você chegar lá que tem uma equipe muito boa para te receber. Vale a pena conhecer a Casa da Saúde. E hoje eles têm 2 lojas, 2 farmácias. Uma fica aqui na Evaldo Costa e a outra está no Lagomar. Faça contato com eles, que eles fazem a entrega, leva direto na sua casa. E você que quer ser um patrocinador desse programa Aqui Pode, é só fazer contato com o nosso WhatsApp, que nós vamos deixar aqui na nossa telinha para você fazer contato e vamos falar da sua marca ao vivo. Estamos de volta com mais Aqui Pode e nosso convidado de hoje é o Bruno, o cara é empreendedor, o cara conhece tudo de finanças e como eu estava devendo para vocês, ele vai explicar mais, falar sobre o que é consórcio para vocês. Pessoal, não deixe de seguir o Bruno, eu acredito e creio que esse cara vai ajudar vocês na finança da tua empresa. Fica ligadinho aí no que esse cara tá falando nesse podcast aqui, porque eu já tô aqui quase fechando um contrato consórcio com esse cara. Bruno, eu queria saber o seguinte, a respeito desse mundo que nós estamos vivendo hoje de tecnologia, de inteligência artificial, o que você me diz sobre o mundo financeiro vinculado com toda essa informação que está chegando até a nossa mesa, até nosso computador, nosso celular? Hoje a gente tem uma facilidade muito grande de ter acesso à tecnologia, né? Então, eu sempre brinco que às vezes, por exemplo, eu sou da geração que a gente aprendeu a fazer conta na parte financeira com aquela HP. Eu demorei 10 anos, porque eu sou da área do direito. E aí eu comecei a vir para o mercado financeiro, fui tirando minhas certificações do mercado financeiro, tive que aprender a mexer na HP. Então eu estou ali, mexendo na HP, e aí eu tenho um colaborador que trabalha comigo, que é dessa nova geração, o cara tem 18 anos de idade. Aí eu estava calculando para um cliente, né, mostrando para ele que um financiamento estava ficando 3 vezes mais caro do que ele fazer o consórcio. E aí eu estou fazendo isso com HP e escrevendo no papel. Aí ele falou, Bruno, o que você está fazendo? Aí ele sentou do meu lado. Aí eu falei, estou fazendo a conta. Aí ele falou, mas por que você não usa o chat GPT? Eu falei, mas como assim? Para fazer conta? Não, isso não faz conta. Aí ele pegou, abriu o aplicativo, colocou na voz e falou, colocou os dados, né? Inseriu o valor do financiamento, o prazo, falou do consórcio, explicou, saiu pronto. Aí ele foi lá e me deu o número. Aí eu fui lá, eu terminei minha conta, escrevi o meu número, e ele foi lá e falou o número que deu. Aí deu uma diferença de 100 mil. Aí ele olhou pra mim e falou assim, Bruno, a sua conta é errada. Aí eu falei, não é possível. Eu voltei pra casa, puto de raiva, cheio de coisa pra fazer, sentei e fiz as contas, refiz tudo de novo. Uma hora da história ele estava certo. Então, conclusão, a tecnologia é algo que a gente não pode negar. E quando a gente tem isso à nossa disposição, isso é muito bom. Porque erros que a gente caía antigamente, né, principalmente internet, oferece muita facilidade, tem que ter muito cuidado. Então eu vejo direto pessoas caindo em golpe, com empréstimos, financiamentos, que aí a pessoa fala que a taxa é de 1,3. Só que você não calcula, o gerente do banco não te mostra a taxa efetiva, o custo final, não está inclusos os seguros, todos ali, e aí no final de tudo a sua taxa que você achou que era 1,3, que já é uma taxa ruim, o cara acaba pagando 1,6, e aí isso gera um volume ainda maior. Então a tecnologia, ela tem, às vezes, coisas que auxiliam em a parte de golpes, por exemplo, mas ela também pode ser um fator de proteção muito grande, porque você agora tem tecnologia na palma da sua mão. Exatamente. Né? E eu quero fazer uma pergunta, você falou de erro, né? Existe algum erro de investimento que você cometeu no passado? Olha,
Eu cometi alguns erros de investimentos, que eu pago o preço até hoje, né? Algumas lições, né? Mas só... Eu sempre falo que o gladiador, ele aprende a lutar na arena. Então eu tive realmente que passar por algumas coisas para hoje ter uma experiência, né? E nessa parte foi comprar alguns terrenos que eu comprei no Nordeste. E não obstante ser uma área muito boa, tô longe. Então fiquei um pouco receoso, eu não tinha ninguém lá. E aí tem alguns terrenos lá até hoje. Eu comprei uns 15 terrenos, eu tô com alguns até hoje lá, né, numa praia do Ceará, que é uma área muito boa, mas eu tô longe, não consigo estar perto. Então, assim, isso foram algumas coisas. E outra também foi a parte do mercado financeiro. Eu gosto muito do mercado financeiro, mas eu entendo que é algo que você precisa ter um apetite para risco, principalmente no Brasil, com a volatilidade que a gente tem, né, com um governo que eventualmente, né, não alinha algumas coisas com o mercado financeiro e tem uma oscilação muito grande. E qual estratégia você utiliza para identificar oportunidade de investimento que ainda não são tão óbvio para o mercado? Assim, João, o que eu vejo eu trabalho em parceria, por exemplo, tanto com a XP Investimentos, tanto com o BTG, que são as maiores hoje empresas de investimentos hoje do Brasil. Inclusive, como eu disse, o próprio consórcio do BTG é a Demicon. Então, o que eu analiso? Né, a pessoa tem um assessor de investimento e normalmente eu entro justamente para trazer mais um produto de investimento. Então eu considero importante você ter renda fixa, eu considero extremamente importante você começar a ter uma parte em renda variável. Eu tenho criptomoedas há mais de 10 anos, eu peguei essa aula, eu acreditei no Bitcoin quando ninguém acreditava, mas comprando de uma corretora, né, eu diretamente investindo e não acreditando em pessoas que vão investir para você, que são as chamadas pirâmides financeiras. Isso aí. Né? E o consórcio é mais uma ferramenta. E, na minha opinião, é uma ferramenta fundamental, porque você consegue se alavancar. Vou te dar um exemplo, eu gosto de trazer exemplo prático, para ficar simples da gente poder mensurar as coisas. Imagina uma pessoa que ela vai adquirir um veículo. Então, um veículo de 100 mil, uma parcela que seria por volta de R$ 1.500, R$ 2.000, ela consegue uma parcela reduzida na Demicon por R$ 900. E ela está pagando uma carta de crédito de R$ 100 mil. O consórcio de veículo é mais célere, porque é um grupo menor, então ele contempla mais rápido. E aquela pessoa está pagando, imagina que 2 anos depois, 24 meses depois, ela contemplou, pegou aquela carta de 100 mil e adquiriu um veículo. Ela fez um consórcio de 100 mil reais, João. Sabe quanto ela vai pagar? Ela vai pagar 116 mil. 15% de taxa. Só taxa e nada mais. Acabou. Se você financiar um veículo de 100 mil hoje, você vai pagar mais de 220 mil reais. E por que hoje, Bruno, a gente não vê tanta gente divulgando isso? Porque os bancos não querem que você, né, pelo menos, não deixe de financiar. Né? Os bancos vendem consórcio também. Eles têm metas, hoje estão vendendo até muito. Mas, por uma questão de falta de educação financeira aliada à pressa, a pressa tem um preço. Eu sempre falo isso. Bruno, você acha errado financiar? Claro que não. Eu não acho errado. Né? Se não existir financiamento, a gente estava na época dos Flintstones, né? Andando sem nada, as coisas não tinham acontecido. Perfeito. Mas é uma ferramenta que ela deve ser pontual. Imagina que uma pessoa, né, eu sempre falo o seguinte, o sonho da casa própria tem se tornado um pesadelo. O brasileiro tem um sonho de viver a casa própria. Aí ele vai lá, adquire um imóvel, e aí a Caixa agora, que antes financiava em 30 anos, agora passou para 35, 40. Imagina você financiar, imagina um cara de 40 anos fazer um financiamento de 40. Você vai morrer e não vai quitar ele é dono casa. da casa? Não, deixa ele pagar, deixar de pagar 3 meses. E aí ele, às vezes, ele poderia ficar um pouco mais de tempo no aluguel, feito algumas cartas de crédito menores, que coubessem no orçamento dele, porque a gente tem uma parcela reduzida. Pra você tem uma noção, com R$ 1.000 você faz 300 mil de consórcio. Entende? Cara, que loucura. Então, né? O cara faz 300 mil, ele poderia ter uma contemplação, compra a casa dele, ele vai pagar em menos da metade do tempo, porque o consórcio é 18 anos, e ele pode quitar. Se ele quiser quitar o consórcio com 5 anos, ele quita. E a Demicon é a única administradora que dá desconto. Então, a falta de educação financeira, né, e aliado à pressa, faz com que às vezes você pague caro. Tem alguns momentos porque você precisa de um veículo. Então não vai dar tempo de você eventualmente trabalhar um consórcio. Mas o seu próximo veículo não precisa ser um financiamento. Perfeito. Então, a gente trabalha com frotista. Hoje eu tenho grandes clientes da área offshore que tem 300, 400, 500 ônibus, que a gente faz volumes gigantescos de consórcio para esses clientes. Então o cara renova uma frota de ônibus. Um ônibus custa 1.200.000. Ele renova essa frota através de consórcio. Então eu sempre trago para um cliente pessoa física um exemplo de uma pessoa jurídica. Se um cara que é empresário, que está querendo economizar dinheiro,
que está com a margem de lucro apertada, faz consórcio para trocar a frota dele, por que você, pessoa física, vai se endividar e pegar um carro? Ou pior, o momento que a gente está atualmente, às vezes pagar à vista é um mau negócio. Olha isso. A gente está com a taxa de juros a 14,25. Imagina um cara, por exemplo, tem um amigo meu que ele estava comprando uma BMW que custava mais ou menos 380 mil, quase 400 mil. E ele tinha o dinheiro. Ele falou, Bruno, eu vou comprar o carro. Aí eu falei, cara, não faz isso. Não, mas eu tenho dinheiro, eu vou pagar à vista, não vou financiar nada. Cara, não vale a pena. Porque 400 mil numa aplicação vai te render pelo menos 4 mil por mês. Com 4 mil, você paga tranquilamente uma carta de 400. Então a gente faz com o rendimento do seu investimento, o seu investimento está lá, alocado. Perfeito. Com rendimento mensal, você paga a sua carta, ainda sobra dinheiro. Você vai ter uma média aí, como você tem capital, a gente consegue acelerar essa contemplação com lances. E aí a gente às vezes contempla a sua carta com 150 mil de dinheiro seu. E ainda sobra 250. E aí a gente contempla, você não está pagando os juros de um financiamento, é somente a taxa de administração, você pega o seu veículo e ainda tem o capital. Porque o dinheiro ele tem um custo no tempo. Não só o custo no tempo, mas o custo de oportunidade. Às vezes surge um negócio para ele, precisa de dinheiro, estou descapitalizado tudo num carro. Então, eventualmente, pagar à vista nem sempre é a melhor alternativa. Tá ouvindo aí, né, pessoal? Por isso que eu tô falando tem que chamar esse cara para levar até dentro da sua empresa, para fazer uma reunião com vocês. Bruno, nós estamos encerrando por aqui. Eu quero te agradecer, cara, essa oportunidade. Obrigado. De te receber, te conhecer. Na verdade, eu te conheço, mas, cara, fiquei impactado com essa parte do consórcio. É uma coisa que nós vamos conversar quando desligar essas câmeras aqui, a gente vai conversar. E eu queria que você deixasse um recado aí para essa galerinha que tá querendo investir, fazer um consórcio, como que ele faz para te encontrar. Deixa um recado pra gente aí. Primeiro, João, obrigado pela oportunidade, é uma honra estar aqui, né? Principalmente não só pela relevância que vocês têm, mas pelo tema que vocês tratam. E a gente consegue auxiliar muitas pessoas através da educação financeira. Então eu sempre falo, pô, Bruno, você trabalha com consórcio? Não, consórcio é uma ferramenta que a gente tem. A gente trabalha com educação financeira, porque a gente sempre mostra o melhor cenário. Às vezes a gente consegue ajudar, às vezes não. Mas o recado que eu deixaria para sua audiência é, principalmente, busquem o conhecimento. Né? Seja com uma pessoa, um consultor realmente de confiança. A gente tem uma equipe grande aqui em Macaé, inclusive a gente está buscando pessoas para trabalharem conosco. Então, se tiver alguém na sua audiência também já pode que falar queira trabalhar com a gente, com a consultoria financeira, a gente vai fazer um treinamento, capacitação, a gente tem toda a estrutura de onboard para trazer esse conhecimento. E o recado principal é busque uma pessoa que tenha conhecimento financeiro e que te entregue essas ferramentas. As minhas redes sociais é Bruno G. Gouveia, são 2 Gs, Bruno G. Gouveia, né? No Instagram você me acha ali, e a gente daqui a pouco a gente vai inaugurar a nossa loja física também em Macaé, bacana, aqui no Cavaleiros. E principal, João, quando a gente fala de um produto, né, de investimento, é importante que a pessoa tenha cautela para ela entender que ela está construindo o patrimônio dela. Então, às vezes, a pressa e a ânsia, e principalmente a ganância, às vezes, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. Tem muita coisa aí fora prometendo muita coisa. O que eu sempre mostro o que a gente está trazendo aqui é a realidade, está no contrato, é uma coisa tangível. Perfeito. Séria, é uma empresa que tem 33 anos de mercado. O nosso intuito não é a pessoa compre uma carta de consórcio, é que ela realize um sonho. A minha felicidade não é quando o cliente compra um consórcio, é quando eu vejo ele contemplado, ele entrando na casa nova dele, ele entrando no carro novo dele, ele comprando apartamento. Eu tenho clientes meus que já compraram 12, 14 apartamentos de Airbnb para locação. E aí o cara fala, Bruno, você me libertou financeiramente. Poxa, que bacana, né, porque cara? Se não fosse você trazer esse conhecimento, eu não saberia como fazer direcionar. Então o cara tem capital, mas ele não tinha o conhecimento. E outras pessoas que vão fazer, por exemplo, um investimento imobiliário, um financiamento, que vai ficar pagando 40 anos, poderia pagar menos da metade do valor com o conhecimento que a gente traz para ele. Então é isso. Poxa, que bacana. Obrigado mesmo. Obrigado, meu amigo. Pessoal, vamos ficando aqui com Aqui Pode. Siga nosso canal no YouTube, Instagram. Nós vamos deixar mais informação com o Bruno aí. Com certeza vai ter o parte 2 aí para vocês. E na próxima a gente vai trazer até mais um convidado aí com o Bruno, algum cliente dele aí, para falar sobre o consórcio, os benefícios que ele está dando para vocês. Um grande abraço.